Além de outras consequências, este conflito Rússia-Ucrânia pode e já está a ter efeitos económicos. É por isso oportuno falarmos agora com o professor Pedro Brinca, que se junta a nós em direto através de videochamada. Boa noite, bem-vindo. Professor, que implicações pode este conflito trazer à economia portuguesa em concreto? A economia portuguesa em concreto, nós não estamos tão dependentes de algumas dinâmicas de fornecimento de energia como estarão outros países no contexto europeu. Portugal importa uma boa parte do seu gás dos Estados Unidos, da Nigéria. Não obstante, quer dizer, o aumento dos preços de energia, por arrasto, obviamente que por aí trarão complicações, não é? Principalmente até porque são as pessoas com menos rendimentos aquelas que mais sofrerão, certo, com o aumento do preço da energia. Na questão dos mercados financeiros, não se tem visto uma instabilidade que fosse proporcional àquilo que estamos à espera, pudesse eventualmente lançar também problemas de ordem económica para a nossa economia. Para já, isto parece estar muito, por enquanto, contido relativamente àquilo que a Rússia exporta, que no caso de Portugal até nem é assim tanto como isso. Por exemplo, a Alemanha tem uma dependência de 55% do seu gás natural da Alemanha, nós estamos longe desses números. E também é bom lembrar que, independentemente da parte geopolítica, que traz implicações obviamente de outro nível, a Rússia, por exemplo, tem uma população, comparado com a Itália, tem uma população mais, pronto, que é comparável, mas em termos de PIB, a Itália tem mais do dobro do PIB da Itália, a Polónia exporta mais para a União Europeia do que toda a Rússia, quer dizer, ou seja, o tamanho da Rússia não é assim tão grande do ponto de vista económico. Obviamente que com a Ucrânia representam cerca de 25% da exportação mundial, por exemplo, de trigo, e obviamente que é um bem que é usado muito na produção de bens alimentares, que é um item cuja inflação também tem estado sobre alerta, mas é mais por aí. E, professor, e de que forma a aplicação destas sanções económicas à Rússia, que impacto poderá ter no mercado europeu? Assim, há uma coisa que é importante perceber, não é? Que é, primeiro e mais do que tudo, qual a implicação que isto terá no fornecimento de gás natural. Como já vimos, Portugal não tem de facto essa exposição que outros países têm, mas outros têm e muito. E a Alemanha, à cabeça, que é o motor da economia da zona euro e da Europa. Nesse contexto, o fim do fornecimento de gás natural, por exemplo, da Rússia à Europa, pode fazer com que, se as temperaturas frias continuarem a verificar e houver de facto um aumento ou uns níveis elevados de procura de energia, como se tem sido observados por causa dos invernos mais rigorosos, por causa das temperaturas mais baixas, no limite até poderá pôr em causa que no fim de março as reservas de gás natural da Europa estejam esgotadas, não é? No cenário limite isso pode acontecer, e obviamente que depois vamos ter que combater isto. Já não falo no domínio geopolítico, mas no domínio da gestão da energia e das economias, por políticas que não se focam apenas do lado de substituir importações, não é? Mas mesmo por parte da procura das pessoas de energia, não é? Políticas que limitem essa pressão sobre o consumo de energia. Como já aqui disse, Portugal não está assim tão dependente no que toca ao gás russo, que é aquilo que se tem falado mais como consequência desta crise, mas em relação ao petróleo, pode haver aqui também algum impacto? Assim, nós já vimos que o petróleo, os futuros do petróleo começaram a subir. Para já, na minha opinião, ainda refletem muito o grau de incerteza que estamos a falar, e o que é que vai acontecer, qual vai ser o desenvolvimento deste xadrez geopolítico que está a acontecer na região, em que medida é que este conflito pode escalar até para outras zonas do globo. Tudo isso lança muita incerteza, que já está a fazer aumentar o preço do petróleo de forma indireta, claro. E como pode Portugal responder a esta possível subida, professor? Diga. E como pode Portugal responder a esta possível subida? Portugal não tem grande... Portugal não produz petróleo, Portugal não produz gás natural de forma significativa ou de todo. Quer dizer, nós não temos grande controlo sobre estas tendências externas. Nós estamos sempre muito sujeitos às vicissitudes e às dinâmicas geopolíticas e depois com as consequências económicas que dela vêm. A nossa capacidade de influência ou que a nossa capacidade de influenciar quaisquer acontecimentos são feitos ao nível da diplomacia europeia e pouco mais, não é?
Já aqui falou, tocou ao de leve na questão das exportações. Os empresários portugueses devem ficar preocupados? É óbvio que isso aumentam os custos de transporte com via do aumento da energia. Esse é logo um fator à cabeça que pode causar disrupção. Por outro lado, nós já vimos de um contexto de pandemia em que a disrupção das cadeias de abastecimento tem trazido sérios problemas a toda a dinâmica de comércio internacional. A questão da Rússia, lá está, põe-se com o gás natural, mas também se põe, por exemplo, em outros elementos como o níquel, como o paládio, que são metais são usados na indústria automóvel, são usados na indústria sanitária, noutras indústrias. Tudo isto causa disrupção nas cadeias de abastecimento e tudo isto traz mais stress ainda às relações de comércio internacional, importação, exportação, etc. Professor, consegue, apesar de ser um exercício difícil, mas o que é que poderíamos esperar nos próximos dias? Bem, do ponto de vista da geopolítica, como deve imaginar, está fora do meu domínio de competência, não é? Posso especular, mas não, quer dizer, tenho pouca competência técnica sobre isso. Do ponto de vista da economia, aquilo que se espera de facto e aquilo que se é observado é um aumento do preço da energia, principalmente nos mercados dos futuros, o aumento do preço do gás natural, aquilo que se vê, por exemplo, a Alemanha a acelerar a adaptação dos portos alemães para poder receber maiores quantidades de gás liquefeito, como alternativa ao fornecimento de gás da Rússia. E depois há aqui uma questão geopolítica que acaba sempre a afetar a economia, que tem a ver com as sanções. Nós estamos a fazer sanções, de facto, hoje a Alemanha que é o processo de acreditação do Nord Stream 2. Tudo isto vai trazer disrupções no que diz respeito a todo o setor energético, estão muito dependentes do processo político e da geopolítica. Muito bem. Professor Pedro Brinca, agradecemos os comentários e esclarecimentos neste Fala Portugal. Boa noite. Boa noite.